João 17 e 17. João 17 e 17. Vamos falar juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui a oração do Senhor Jesus, seu último tempo com os discípulos, e esta oração ficou na mente do seu discípulo João, e está aqui gravada, nas Escrituras. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Quem achou pode ler. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Deus quer que nós corramos atrás da santificação. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos três coisas que são absolutamente necessárias para a nossa salvação. Você sabe quais são? O que é necessário para a nossa salvação? Arrependimento e fé. Isso vai te levar ao que? A justificação. Segunda coisa, regeneração e santificação. São essas três coisas que você precisa ter para você ir para o céu, para você sonhar com o céu. E isto é necessário. Você se converter, você ser justificado e você ser santificado. Então você quer ir para o céu? Quantos aqui querem ir para o céu? Tem gente que não quer ir, né? Eu sou o primeiro, né? Eu quero ir para lá. Então precisamos dos efeitos da palavra de Deus nesses três aspectos. O nosso tempo aqui ele é bem curto para nós falarmos sobre a santificação. Eu vou deixar um resumo para os irmãos, para aguçar o desejo dos irmãos em estudar mais a esse respeito, tá bom? Então eu quero falar um pouco sobre a natureza da santificação. O que a Bíblia ensina sobre um homem santificado? O que é que nós encontramos na Bíblia para mostrar para nós o que é um homem santificado? Uma definição que eu achei muito linda foi que a Bíblia ensina que a santificação é uma operação interna que o Senhor Jesus implanta em nós pela operação do Espírito Santo quando você se converte. Então, resumindo, é um implante que Jesus coloca dentro de você pela obra do Espírito Santo para você desejar uma vida santa. Isto é coisa de Deus. Jesus, ele é a nossa santificação. Isso está em 1 Coríntios 1 e versículo 30. Ele é o nosso, aquele que nos santifica, aquele que nos deixa santos perante o nosso Deus. João 17 e 19, o Senhor Jesus falou que nós temos que viver uma vida santa, porque Ele trabalhou, Ele viveu esta vida por nós. Alguém leia para nós, João 17 e 19. Porque eles me santificam a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus viveu a santidade, mostrou que é uma vida santa perante os olhos dos homens, para nós também sermos santificados.
outra coisa, Efésios 5, 25, 26. Efésios 5, 25, 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós, pela igreja, para que ela se tornasse uma igreja santa, uma igreja pura aqui na face da terra. E Ele nos amou com este amor de dar a sua vida pela sua igreja. Hebreus capítulo 2 e versículo 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Isso, nós não nos envergonhamos de nos chamar irmãos, porque nós temos a santificação que vem de um só. Jesus veio para tornar o seu povo, a sua igreja, os seus remidos santos. Pessoas santas aqui na face da terra. E isso é interessante, deixa eu só fazer uma observação. A Igreja Católica, ela usa o termo santo para uma e outra pessoa. Mas você não vê isso na Bíblia. A palavra de Deus, quando fala da nossa santidade, ela usa até o plural. Os apóstolos, o apóstolo Paulo vai escrevendo a sua carta e ele vai dizendo aos santos que estão em tal cidade, aos santos em Éfeso, aos santos em Corinto, aos santos. Então, toda pessoa que se converte, que é regenerada e justificada, ela também é santificada. Quando ela se converte, quando ela se entrega. Então, o apóstolo Paulo teve cuidado de dizer assim, de não dizer assim ao Santo Pedro, ao Santo João, que era apóstolo. Não, ele não fez isso. Ele vai falar de que todos os salvos, todos os crentes são, aos olhos de Deus, vistos como santos, por causa do que Jesus fez por nós. Então você não vê isso na Bíblia. E isto foi uma heresia que foi crescendo dentro da Igreja Católica. E para você se tornar um santo, ser considerado hoje um santo dentro da igreja, existem muitos e muitos procedimentos até que aquela pessoa, aquele lá é um santo, né? Isso não está na palavra de Deus. Eu só queria essa observação, porque muitas das vezes a gente pensa, eu sou um pecadorzão lá na igreja, né? Não. Você também pecou, você veio a Jesus, você agora é considerado santo, sua vida passada ficou para trás, porque você creu no Senhor Jesus. Mas aqui, nós observamos que a santificação é o resultado vital do nosso relacionamento com Jesus. Isso que é importante. João 15, versículo 5, o que o Senhor Jesus disse? João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí está. A pessoa que está convertida, que está regenerada e santificada, ela está plantada numa pessoa que é a videira. E essa pessoa plantada na videira, qual é o resultado que se espera dela? Muito fruto. É isso que a gente precisa ver na vida da igreja. Todos os crentes dando fruto. Todos os que foram perdoados, todos os que foram regenerados, justificados e santificados, plantados em Jesus e dando frutos e mais frutos, porque Cristo é a fonte da nossa santificação. E ela vai passar a amar as pessoas como o Senhor Jesus amou. Ela vai ter um coração enorme de gratidão ao Senhor.
E ela vai desejar purificar-se. O apóstolo João falou lá em 1 João capítulo 3, gosto muito das cartinhas de João, sou apaixonado por esse apóstolo também, amo muito os escritos dele, já dei muitos estudos no Evangelho de João, e ele diz aqui, e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O Senhor Jesus viveu uma vida pura. E os seus discípulos, os seus seguidores têm esses desejos no seu coração. Ontem eu estava conversando com Adolfo sobre a conversão do Reinaldo, né? E o Reinaldo me falou, ele era um devasso, um homem mulherengo, ele não suportava viver sem a vida com mulheres, mas no dia da sua conversão ele disse, tudo caiu por terra, Timóteo. Me apaixonei por Jesus. Aquele Reinaldo morreu. E aquilo que eu dedicava lá na minha vida torta e errada, eu quis dedicar tudo para Jesus. E era verdade. Eu andei com o Reinaldo um pouquinho lá em Assunção. E eu vi ele evangelizando, tinha 3 rapazes assim, e ele falando, Jesus morreu por você. E quando ele vai levando a pessoa para a cruz, o sofrimento de Cristo na cruz, as lágrimas pingavam, corriam nos olhos do Reinaldo. Eu falei, ai Senhor, que amor por ti. Como esse homem te ama. Então, isto é o que? Fruto da regeneração. Fruto de uma vida que foi justificada, que foi santificada, que amou realmente ao Senhor Jesus Cristo. A santificação é o resultado da regeneração. É o sinal do novo nascimento. É o nosso forte desejo de romper com o pecado. 1 João 3:6, o que nos diz? Vamos ficar um pouquinho com João. 1 João 3:6, outra pessoa, 1 João 2:29. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Quem permanece em Jesus não gosta de ficar pecando. Né? Não gosta de ficar pecando. 1 João 2:29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aquele que é nascido dele gosta de praticar as coisas justas. Aí está o segredo. 1 João 3:14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Um dos segredos de você saber que você nasceu de novo é que você ama os seus irmãos. Mais um adendozinho aqui. Tem pessoas hoje que dizem, eu não vou mais na igreja. Eu não gosto mais daqueles irmãos. Gosto mais dos meus amigos do mundo do que da igreja. Já me preocupou. Será que esse aí é um salvo? Um dia desses eu tive que chamar um jovem lá, ele falando essa conversa, eu disse, você vai morar com esses irmãos que você está falando que não gosta, lá no céu. Se você for para o céu, eles vão junto. E aí? Você é um crente de verdade? Precisamos amar, irmãos. Tem irmãos que é difíceis, né? De nós amarmos. Temos que amar. Temos que desenvolver nosso amor no meio da igreja. 1 João 5:4-5.
é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O que é nascido de Deus vence o mundo. Aí está. A pessoa que realmente é salva, é convertida, ela está aqui para vencer esse mundo. A santificação é manifesta pela habitação do Espírito Santo no crente. Você sente que o Espírito Santo mora em você? Isso é importante. O que diz Romanos 8, versículo 9? Romanos 8 e 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Aí está uma experiência de um salvo. Quem não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é dele, não pertence ao nosso Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E a humildade e o domínio próprio, contra essas coisas não existe lei. Então, o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos fazer o quê? Vai brotar em nós o fruto, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O Espírito Santo vai criando essas coisas no coração de um salvo. E ele vai sendo pessoas diferentes, sendo pessoas amáveis, alegres, pessoas dóceis, pessoas de autocontrole, porque elas têm a propriedade agora do Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus tem propriedade delas, por causa da sua conversão. Romanos 8,14 nos diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. É isso aí, irmãos, nós precisamos de sempre estar pedindo ao Senhor e ao Espírito do Senhor para nos guiar, para nos controlar, para nos dar o amor divino, para que as pessoas observem em nós o fruto que recebemos como resultado da nossa conversão pelo Espírito do Senhor. A santificação é necessária para treinarmos nós irmos para o céu. A santificação é necessária para treinar-nos e preparar-nos para o céu. Como é que uma pessoa vai se sentir feliz lá no céu se ela não teve uma vida com Cristo? Se ela gostou do pecado, se ela gostou de viver para os prazeres, as pessoas vão se sentir bem lá? Uma pessoa que gosta de uma vida contrária à vida do Espírito, teremos de ser santos antes de morrer. Se nós quisermos ser santos quando estivermos lá no céu, nós devemos desejar isso aqui na terra, hoje. Eu e você. Nós precisamos da obra de Cristo, da atuação do Espírito Santo para nos colocar esses desejos em nosso coração. Uma vez veio um rapaz lá do norte, morar em Coronel Vivida, pedindo socorro, estava separado.
E daí ele foi morar comigo lá na casa de oração em Coronel Vivida. E começamos a estudar a respeito de santificação, de uma vida santa. E ele disse para mim: Timóteo, que coisa mais linda viver vidas santas, santas. Como eu estou desejando isto, como eu quero isto para mim. Meu Deus, que me dê mais desejo de viver esta vida. Que vida linda, a vida da santidade. Eu falei: Deus, o Espírito Santo está falando com você, para você viver esta vida, para nós nos prepararmos, para nós irmos para o céu. Precisamos de viver isto. Precisamos de viver aos pés do Senhor, aqui na terra. Na verdade, eu me lembro de uma frase teve um professor que começou a estudar Apocalipse conosco e não acabou o estudo. Mas uma das coisas que ele estudou, que ele falava muito no nosso estudo, ele dizia assim: o crente, ele tem que viver com seus pés aqui na terra e com a sua cabeça nos céus. Nós não podemos deixar que a terra tire o sabor, o gosto, o desejo de nós irmos para o céu. Aquilo ficou na minha mente. Eu tenho que sonhar com o céu. Me lembro de uma música que nós cantávamos lá em Minas, no Rio de Janeiro, na cidade de Itapiruna. Tinha um encontro da juventude das nossas igrejas, chamado Congresso dos Jovens das Casas de Oração. E foi composta uma música que dizia assim: Jesus em breve virá buscar a sua igreja, para o céu levar. Quão maravilhoso será ao lado de Jesus eternamente ficar. Cristo, meu Senhor, me salvou e com Jesus estou. Aqui neste mundo não é meu lugar, não é meu lugar. Aqui neste mundo não é meu lugar. E aquilo gravou na minha mente. Aqui neste mundo não é meu lugar. Meu Senhor, não é meu lugar. Quero te servir, quero viver para ti nessa terra. Eu quero viver para o céu. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Viver para o Senhor. Viver para a vida eterna. Quais são as evidências que nós temos de uma vida santificada? A vida de santidade, ela é demonstrada pelo esforço de fazer a vontade de Cristo. João capítulo 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O Senhor Jesus fala da evidência da nossa amizade, da nossa intimidade com Ele, se nós temos prazer em fazer o que Ele nos manda. E o que é que o Senhor Jesus nos manda como a nossa prioridade? João capítulo 13, 34 e 35. O mandamento conjou vós ameis uns aos outros, assim como eu vós amei, e também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor Jesus nos manda, Ele nos ordena, Ele diz: você precisa amar o seu irmão. Pedro chegou para Jesus e disse: quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, o perdão que eu quero que você exerça com seu irmão é um perdão ilimitado. Eu quero que você ame o André todos os dias, 70 vezes 7. Se for preciso de você perdoar, você é meu discípulo. Você veio a mim para amar.
para amar o seu irmão. Irmãos, nós precisamos aprender esse mandamento, isso é a ordem do Senhor. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar a nossa igreja. Nós precisamos de cuidar uns dos outros. Não é saindo de um grupo, indo para outro grupo e não amando. Nós precisamos viver onde o Senhor nos plantou ali, na casa de oração onde você está. Viva esse amor. Se as pessoas estão frias, crie esse costume, desenvolva entre você e Deus e Jesus e faça com que essa igreja possa viver esse amor. Porque as pessoas precisam de ver em nós. As pessoas do mundo vão conhecer a igreja de Jesus somente se nós amarmos uns aos outros. Eu me lembro de um jovem que estava vindo para a igreja católica e ele ia obrigado pela sua família e estava indo para a sua igreja. Ele passava em frente à casa de oração e nós estávamos lá, um grupo de jovens, todos os domingos, alegres e felizes, ensaiando, louvando, estudando a palavra de Deus juntos. Nós éramos uns jovens que amávamos e protegíamos uns aos outros. E o Paulo César disse: um dia eu vou ser dessa casa de oração, porque aqueles jovens, eles se amam. Eu quero uma igreja para mim, onde os jovens amam de verdade. E um dia ele veio e se converteu. E se tornou um missionário da missão Novas Tribos. As pessoas estão de olho na igreja, de olho em você, de olho em mim. Precisamos nos amar. Precisamos mostrar a esse mundo que nós somos diferentes, que nós não vivemos para nós mesmos. Nós estamos aqui como Jesus, não veio para viver para si. Veio para viver por nós. E Ele está dizendo: vocês me imitem. Vão viver pelos seus irmãos. Vão viver por eles. Porque nisto as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos amáveis. A santificação, ela é demonstrada pelas boas obras. Tiago capítulo 2, 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O Senhor quer crentes que façam boas obras. É o que conversamos ontem, né? Aqui está. Tiago era o meio-irmão de Jesus. Tiago está tirando muito do seu ensino, do que Jesus ensinou lá nas bem-aventuranças. E ele está dizendo: temos que praticar boas obras. Temos que levantar, olhar o mundo, as necessidades à nossa volta, ajudar os necessitados. Lá na nossa casa de oração, nós decidimos agora há pouco criar cestas básicas. E é interessante, irmão, a primeira cesta básica, uma pessoa que estava ligando, querendo conhecer a casa de oração, foi indicada por outra pessoa, mas ela disse: eu não tenho dinheiro nem para comida. Estou numa situação difícil. Estou fugindo de um marido que quer me matar. E não pode nem saber que eu estou aqui. Meu emprego, estou tentando vender as coisas e não estou conseguindo. Prontamente, o irmão que nós encomendamos para fazer entrega da cesta básica, a primeira, levou nessa casa. Sabe quem eu observei que foi mais edificado? Foi o irmão que levou.
Ele se sentiu tão feliz. 2 dias depois surgiu uma necessidade dentro da igreja e nós não sabíamos. Tinha uma pessoa precisando de comida, de cesta básica. A igreja precisa movimentar, irmãos. A igreja precisa de exercer prática de boas obras. Por esses exercícios, mas o espírita faz, mas a igreja católica faz. Não estou falando de nós, nossa parte. Nós precisamos mostrar esta boa obra. Uma vez estávamos pregando, eu estava contando hoje a gente fica conversando e fica contando as coisas e depois lembra na pregação. Mas uma conversão que tivemos em Coronel Vivida, uma senhora que veio ao nosso grupo e ela veio para pedir ajuda, porque ela tinha 9 filhos, o marido estava preso aqui em Curitiba por matar alguém, o filho também, seguindo o exemplo do pai, era assassino, e ela com as crianças tudo em escadinha, tinha um único filho trabalhando e que tinha o recurso da casa, ganhava meio salário mínimo e perdeu o cheque. Os filhos, 2 filhinhos, sempre iam nas nossas reuniões escondidos porque não podiam ir em reunião de crente. Mas o dia que ela perdeu o cheque, ela disse, eu vou lá, com as 2 crianças deformadas, eu vou lá pedir oração, porque eu não posso passar fome, eu não posso passar necessidade, meus filhos, como vou fazer? Vou pedir oração para aqueles crentes. Ela foi lá no nosso grupo e ouviu o evangelho, e no final uma irmã falou, a dona Idalina veio aqui para pedir oração, porque aconteceu essa história e ela precisa achar o cheque. No outro dia, os irmãos ali da igreja, ninguém falou com ninguém, irmãos, cada um espontaneamente foi levando cesta básica e encheu a casa dela lá de comida. Mas aí a dona Idalina disse, eu estou numa vergonha. Por quê? Porque eu fui lá pedir oração pelo cheque e eu vi que eu preciso muito mais. Eu preciso daquele Jesus que foi pregado lá. Eu queria aceitar Jesus, mas eu achei que eles iam pensar que eu ia aceitar Jesus só por causa daquele cheque. Como que eu faço? Não, a irmã falou, não tem problema, Timóteo, Claudemir, você pode abrir o coração, você vai aceitar Jesus. Fomos conversar com a dona Idalina. E ela prontamente aceitou Jesus. Hoje é uma coluna da Casa de Oração em Coronel Vivida. Todo mundo pode ir embora, mas a dona Idalina está lá. Se ouve uma oração dela, é uma oração que te inspira. Uma crente fiel. Nem sempre você vai ter uma dona Idalina fazendo boas obras, mas pense na sua responsabilidade. Devemos abrir o nosso coração. O Senhor tem nos ensinado e os seus apóstolos têm nos estimulado e nos ensinado que a verdadeira fé, ela é vista quando nós praticamos boas obras. Se alguém não decorou, vamos decorar juntos. Hebreus capítulo 14 e versículo 17. Me desculpe. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse nós vamos falar todos juntos. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí que sério, né? Segui a paz com todos. E o que mais? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí está a nossa parte.
Somos salvos? Somos salvos? Precisamos demonstrar isso. Precisamos viver a nossa justificação. Precisamos viver a nossa regeneração. Precisamos viver a nossa santificação, se nós desejamos ver o Senhor. Como fazer para ser ou ter esta natureza santa? Primeira coisa, você precisa ter a mente de Jesus. Você precisa gostar das coisas que Deus gosta e detestar aquilo que Ele não gosta. Você precisa amar a palavra de Deus. Segundo lugar, você precisa evitar o pecado, observando a palavra de Deus. Cada dia você observando, lendo, meditando, intimidade com o Senhor, isso vai te ajudar. É preciso esforçar-se por ser semelhante ao Senhor Jesus. Romanos 8:29 nos fala do propósito da nossa salvação. Qual é? Romanos 8, versículo 29. Para que nós fomos predestinados? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Isto. As pessoas que nos olham lá do mundo, é importante que olhe para você e vê, ele é diferente. Ele é diferente. Que criança diferente. Eu fico tão feliz, agora no grupo lá das mulheres, uma irmãzinha que foi dar o seu testemunho, a minha esposa contando. Ela disse, eu lá no meu trabalho, eu fico tão feliz quando chega alguém e diz, você é diferente. Porque ela está vendo Jesus em mim. E aí a outra também. Isso me dá uma alegria tão grande quando eu vejo que uma pessoa chega para mim e fala, você é diferente. Os cristãos têm que ser diferentes. Os cristãos têm que demonstrar que são de Jesus, que no seu rosto brilha Jesus, que a vida deles é Jesus. E a palavra de Deus diz, vocês foram predestinados para ter a imagem, para Jesus ser formado em vocês. 1 João 2, versículo 6. E outra pessoa, 1 Pedro 2 e 21. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que deve andar um seguidor de Jesus? Como Jesus. Aquele que diz que permanece nele, andar como Jesus andou. 1 Pedro 2, 21. Para isso foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que siga as suas pisadas. Nós fomos chamados para seguir as pisadas, seguir os passos do Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio. Como fazer para ter uma natureza santa? Seja misericordioso e bondoso para com o próximo. O exemplo do apóstolo Paulo está em 2 Coríntios 12, 15. Segunda Coríntios 12 e 15. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O apóstolo Paulo disse, sabe de uma coisa? Mesmo que vocês não me amem, Igreja de Corinto tinha gente falando mal lá dele, né?
danificando o nome do apóstolo. Sabe, quanto menos vocês me amam, mais eu amo vocês. Eu vou me gastar. Eu vou voltar aí. Eu vou visitar vocês, porque eu amo vocês. Jesus plantou esse amor no meu coração e eu não consigo viver sem amar vocês. É um desafio. Eu e vocês somos desafiados a amar. Amar até aqueles crentes que não amam a gente. E tem. Eles aparecem, né? Mas vamos viver esse amor. Vamos mostrar que nós somos diferentes. Nós queremos esta vida santa. Que nós recebemos essa natureza de Deus. E que nós sim, vamos nos gastar. Vamos até o fim. Vamos morrer pela causa, pela igreja, pelos irmãos que Jesus comprou. Por que então devemos ser santos? Por quê? Porque é uma evidência de que nós somos salvos. É uma evidência de que nós realmente aceitamos o Senhor Jesus. Pelos frutos é que nós somos conhecidos. Isto é uma evidência. Por que nós devemos ser santos? Porque é a única prova que amamos ao Senhor Jesus com sinceridade. Se você ama a Cristo de verdade, é uma prova que você é uma pessoa santa. Você está incluído entre os santos de Cristo. João 14, versículos 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Às vezes a gente recebe muitas perguntas e diz: mas eu não vou amar porque aquela pessoa faz isso e isso para mim. Não, eu não consigo. E aí a palavra do Senhor está falando: olha, você quer ir para o céu? Tem que amar. A evidência de que você quer uma vida santa é que você vai amar. Amar. E amar o Senhor, amar os seus mandamentos, amar os seus irmãos. E nós devemos ser santos, devemos desejar essa vida. Por que mais? Porque devemos ser santos aqui para estarmos preparados para ir morar com Jesus lá no céu. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso desejo. Senhor, eu não consigo. Me dê o teu Espírito. Por que, Senhor? Eu quero ir para o céu. Eu quero morar com o Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época em que há muitos falsos mestres, muitos falsos ensinos, muito evangelho barato, muito acostumar-se com o pecado, com as coisas erradas. Não vamos seguir esses mestres. Não vamos seguir falsos ensinos. Mesmo que fiquemos pouquinhos, vamos ficar com o Senhor. Vamos ser sinceros, verdadeiros. Se nós queremos ir para o céu e essa gente vai ficar para trás, o problema não é nosso. O problema é que eles vão ficar porque eles escolheram isto. Vamos para o céu comigo. Vamos para o céu de Jesus. Vamos morrer para nós. Morrer para o pecado. Vamos ser crentes de verdade. Jesus está para voltar. Agora eu estava chorando com o irmão aqui. Ele está dizendo: eu queria que Jesus viesse agora, Timóteo.
Sabe que toda manhã eu estou orando por isso. Venha hoje, Senhor. Venha hoje. Esse é o sentimento dos salvos. Não é errado pensar assim, não. É Maranata. Venha hoje. Nós estamos viajando, nós estamos indo, nós estamos caminhando para lá. Vamos viver, procurar viver a nossa vida proposta pelo Senhor. Uma vida separada do mundo. Uma vida para Deus. Uma vida para o céu. Amém?